Olá, tudo bem com todos vocês? Eu me chamo David e este é o meu sinal. Hoje iremos começar mais um novo programa do nosso Caminho de Vida. Nosso objetivo é estudar a Palavra de Deus e vermos alguns assuntos, alguns temas e também juntos aprendermos e crescermos nesse conhecimento. Então eu convido vocês para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ter um tema muito especial. Por quê? Porque é um tema que todos nós, tanto eu e vocês, temos em comum. Por isso, mas alguns de nós podemos modificar esse algo em comum que temos. Hoje eu quero apresentar para vocês um versículo para a gente aprender, certo? Que também é muito importante. Então, para juntos nós aprendermos esse versículo e também pegarmos esse tema para as nossas vidas, ok? Vamos começar fazendo uma pergunta. Você sabe o significado deste sinal, ó? Este aqui? Você conhece esse sinal? Olha esse novo nessa perspectiva. Esse sinal, no português, ele tem como nome pecado, certo? E o que significa pecado? O que a Bíblia vai falar sobre este assunto? Pecado. Então, vamos começar e eu quero que você veja este versículo que vai ser apresentado e depois vamos fazer ele sinalizado. Viram o versículo? Vamos vê-lo sinalizado. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos mais uma vez. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Conseguiram perceber esse texto neste versículo que nós apresentamos? Ele vai falar que todas as pessoas, não tem uma que está isenta, Não tem, mas todas as pessoas têm pecados. Elas são pecadoras. Todas as pessoas é como se precisassem dessa glória de Deus. Mas o que nós podemos perceber através desse texto? A Bíblia vai dizer que todos, eu, você e qualquer outra pessoa, sua mãe, o seu pai, seu filho, seu vizinho, seus amigos, até seus inimigos, não importa, todos, elas têm algo em comum. Somos todos iguais porque somos pecadores. E o que é esse pecado? A Bíblia vai dizer que pecado é tudo que eu faço, qualquer coisa que eu venha fazer, ou penso, ou falo, ou sinalizo, certo? Que Deus vê e Ele não gosta. Isso é pecado. Por exemplo, roubar é pecado, matar, mentir, ser violento, fazer coisas, enfim, erradas, ou até mesmo pensar em coisas erradas, ser atraído por alguma coisa, ou pensar até em alguma coisa que Deus não goste, pensar em coisas que Deus não se agrada, ou até mesmo falar, Às vezes nós, em nossas brigas também, a gente fala muita coisa e essas falas podem ser através da voz ou através dos sinais. Então, tudo que a gente fala, pensa ou faz e Deus não gosta, isso se constitui um tipo de pecado. Então, veja o que vai falar em Romanos capítulo 3, versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: não há nenhum justo, não há nenhum sequer. No versículo, deixa eu ver,
No versículo 11 ainda diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há. Então, o que nós podemos perceber, olha o que diz também em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Eu sou pecador, você também é pecador. Todos nós somos iguais quando se trata de pecado. E por causa dos nossos pecados, nós parece que nós já estamos seguindo para o inferno. Essa é uma grande verdade. E por isso nós precisamos ter todo o cuidado, né? Olhe, não importa o que eu faça, não importa se eu vou ajudar as outras pessoas, não importa se eu vou pegar todo o meu dinheiro e distribuir entre as pessoas pobres, não importa, por exemplo, se eu vou fazer algum sacrifício subindo de joelho a uma montanha, não importa. Né? Eu posso tentar de várias maneiras me livrar desse pecado, mas eu não vou conseguir. E a Bíblia vai dizer o quê? Lá no versículo Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai nos apresentar o quê? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Nossa, o que é isso, esse sinal? Salário? O que vem a ser um salário? Por exemplo, eu sou trabalhador, estou trabalhando no duro, no pesado e passo um mês inteiro trabalhando. E quando chega o final do mês, o meu chefe me paga o valor do trabalho. Isso é o salário, certo? A Bíblia está dizendo, fazendo uma comparação. Eu peco constantemente. E então, parece que esse meu pagamento é o quê? Do meu pecado é a morte. A Bíblia, então, ela vai nos mostrar que se nós estamos ali pecando continuamente, no final nós teremos o nosso salário, que é a morte. É como um salário mesmo de uma pessoa que trabalha, certo? Então, Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele vai mostrar isso, que se nós pecamos, e o nosso salário é a morte. É como um trabalhador que trabalha constantemente e o salário dele é o valor em dinheiro. E do mesmo jeito é com o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, veja que se nós estamos constantemente pecando, então nós, no final, é como se precisássemos morrer. Viver separado de Deus, perder a nossa comunhão com Deus. E isso vai ser aonde? No inferno. Este é o sinal, né? Inferno, certo? Mas você pode pensar, e agora? Fiquei muito preocupado. Eu tenho pecado. Nossa, eu estou muito preocupado. Eu não quero ir para o inferno. Você pode estar pensando nisso. Eu quero ir no céu. Eu quero estar no céu. Como que eu faço? Né? E o pastor falou agora que se eu der meu dinheiro aos pobres, se eu ajudar as pessoas, eu não vou conseguir comprar o meu espaço no céu. Se eu ajudar todas as pessoas, eu não vou conseguir entrar no céu por conta disso. Então, o que é que eu posso fazer? Olha aqui, Romanos, ainda no livro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 8, certo? Vai dizer o seguinte, Romanos 5, 8. Ora, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá vendo? Jesus, o que esse versículo vai mostrar? Olha aí ele em português. Conseguiram ver o texto? Deus, né? Deus, ele prova o seu amor para todos nós, a ponto de ele ter dado o seu filho para morrer em nosso lugar. E nós ainda éramos pecadores. Mas você consegue ver
como é que acontece a salvação? Deus já organizou e preparou todas as coisas para que isso acontecesse. Nós precisamos de quê? De Jesus. Nós precisamos de Jesus. Em Romanos, ainda, capítulo 10, versículos 9 até o versículo 10, nós temos o seguinte. Você pode estar pensando, como que eu sou salvo? Olha o que diz Romanos capítulo 10, 9 até o 10. Se com a tua boca ou confessares, e eu quero fazer aqui uma adaptação, se com as tuas mãos, falares, confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vocês conseguiram ver? Nós precisamos falar em língua de sinais, Nós precisamos falar o quê? Que Jesus, ele é o quê? Jesus, ele é Senhor. Isso significa que Jesus, ele é soberano, que ele está acima de nós e que eu devo me humilhar e adorá-lo como um escravo, como um servo mesmo. Eu preciso falar que Jesus, ele é meu Senhor, e aí eu ganho essa salvação. E isso é maravilhoso. E também saber que é dessa forma que os meus pecados são perdoados. Lembra lá de Romanos capítulo 6, versículo 23? Eu sei que vocês vão lembrar. Vai falar que o salário do pecado é a morte. Não é verdade? Vocês lembram? Mas olha a continuação. Vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo é o 23. Continua no mesmo versículo. Ele faz uma demonstração que o salário do pecado é a morte, mas que Jesus é vida e vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo nos dá uma vida eterna. E é algo totalmente diferente. Você quer uma vida eterna com Deus, com Jesus, ou você quer passar ou ter um salário do pecado, que é a morte? Então, para finalizar, eu quero te apresentar um versículo maravilhoso em Romanos capítulo 8, versículo 35. Diz o seguinte: 35, certo? Versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Quem nos separará? No versículo 38 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa, que segurança!
Esse versículo, ele é muito bonito, porque ele nos dá essa segurança, essa certeza de que o pecado não mais, mas de que eu estou em Cristo Jesus, que eu terei uma vida eterna com Ele. Amém? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por este tempo. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está assistindo este programa. Cada um, que eles possam entender essa mensagem, que eles possam entender que eles são pecadores, mas que eles precisam ser livrar desses pecados através da tua ajuda. Que o Senhor esteja esclarecendo sempre esta verdade em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu estas explicações, tudo que foi comentado, que você é pecador e que precisa se livrar, limpar o seu coração dos seus pecados, manda uma mensagem. Se você tem alguma preocupação, alguma dúvida, também pergunta pra gente. E nós ficaremos imensamente felizes em te responder. Então, vamos marcar também o nosso próximo programa, certo? Tchau, tchau. Que Deus esteja abençoando a todos.